Fala, Trailblazer, tudo bem com vocês? Quarta temporada, terceiro episódio aqui, cheio de novidades para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova logomarca aqui, da junção das marcas que a gente teve aqui, e muitas novidades vai vir nessa quarta temporada aqui para vocês. E esse episódio não vai ser diferente, a gente vai falar de boas práticas. Só que já falamos muito sobre boas práticas, só que hoje especificamente vamos falar sobre orientação a objetos no Salesforce. Ficou interessado aí? Fica ligado que vai ser muito bacana esse bate-papo aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, toda semana tem novidades bem legais para você. Se você está pelo Spotify, clica no botãozinho, segue a gente, que também toda semana vai sair conteúdos bem legais e uns áudios muito bacanas para você. Fica ligado aí que o papo de hoje vai estar muito bacana e eu vou ser o facilitador dessa conversa juntamente com o Guilherme Monteiro. Fala, Trailblazers, tudo certinho por aí? Maravilha. Bruno Passos. Fala, galera, beleza? Maravilha. Thiago Schmitz. Fala, galera. Tamo junto. Time hoje em peso e sempre nos bastidores. Rafaela Monteiro, a Fafá, fazendo todas as edições e entregando esse conteúdo no YouTube aí para vocês. Mas antes da nossa entrevista, você já conhece a InnoLevels? A InnoLevels é a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. InnoLevels, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. Bom, nosso convidado de hoje é o Eduardo Carvalho. Eduardo, ele atualmente é Solution Engineer na Top Information. Ele tem 20 anos de experiência em Java e mais de 10 na plataforma Salesforce, e também tem 20 anos como instrutor técnico, então é um cara que tem uma bagagem muito grande aqui para trazer conteúdos para vocês. Ele é formado em Ciências da Computação, ele tem certificações Scrum Master, CSJP5 e Salesforce Platform Developer One. Então, tem bastante conteúdo para vocês. Eduardo, seja muito bem-vindo. Fala, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Não diferente dos demais episódios aqui, hoje o episódio é seu. Aqui, você que vai abrir o jogo aqui para a gente sobre orientações a objetos Salesforce. E não diferente dos demais aqui, que música que você deixaria para os nossos ouvintes aqui? Cara, foi difícil escolher a música, mas, Immigrant Sound, do Led Zeppelin. Pô, musicão, Led Zeppelin. Arrasou. Isso aí. Ficou curioso aqui nessa música que o Edu tá deixando aqui para vocês do Led Zeppelin? Escuta aqui primeiro, depois na descrição aqui a gente deixou o link para a playlist lá no Spotify, onde você vai conferir essa música que o Edu deixou, e não só essa música, como todo mundo que já passou por aqui. Edu, e agora falando numa frase de impacto, que frase que você deixaria aqui para os nossos ouvintes que você leva como seu mantra aí? Uma frase que me inspira é: só erra aquele que faz. Quem não faz, nunca erra. Então, trabalha no jogo do progresso, 1% a cada dia. Muito legal, Edu. Obrigado por compartilhar aí. Excelente frase, cara. Sempre pense grande, comece pequeno, né? Sempre vai assim. Edu, antes da gente falar de fato sobre a entrevista, sobre para o que você veio aqui mesmo, para falar sobre orientação a objetos Salesforce, conta para a gente um pouquinho sobre a sua carreira aqui. Você também é instrutor, já tem 20 anos de Java. Como que foi isso? Como que, de fato, você acabou pousando em Salesforce? Bom, eu comecei, cara, tenho 20 anos de desenvolvimento em Java, tá? Trabalhei com Java lá com Java 18. Comecei com Salesforce em 2010, num projeto de ForceCon, né? No caso, foi um dos primeiros projetos de ForceCon na plataforma no Brasil. Tá? Sofremos pra caceta, né? Ou seja, sofrendo no sentido de quê? Falta de conhecimento, né? Então, e aí foi a minha vontade de aprender, né? Trazer da plataforma o conhecimento que já tinha em cima de desenvolvimento web, de desenvolvimento em cima de Java, para dentro da plataforma. Então, foi bem suave, assim, né, a transição, no caso, para... Continuei desenvolvendo Java,
continuo desenvolvendo Java, sou #Javinha, né? Mas atualmente eu estou com o Solution Engineer, né, na Top Information, e tenho paixão por ensinar. Então, poxa, eu dava aula, não sei nem se a Global Code ainda existe, eu acho que não tem mais, hoje já está mais focada no TDC, né? Mas tem muito tempo aula pela Global Code e tenho verdadeira paixão em ensinar. Edu, muito legal conhecer um pouquinho da sua trajetória. A gente sempre faz uma pergunta aqui para os entrevistados, né, sobre como conheceu o Salesforce, qual foi a paixão à primeira vista, e a gente queria saber um pouquinho no detalhe aí como é que foi a sua história aí de paixão com a plataforma. Bacana. Bom, como eu comentei, né, eu comecei com Salesforce lá em 2010, nos primeiros projetos em ForceCo no país, né? A gente desenvolveu o e-commerce na plataforma, né? Aí imagina o desafio. Então, poxa, já projeto integrando no caso com SAP, já com autovolumetria de dados, né? Então, assim, foi um projeto bem bacana, bem desafiador, né? E exigiu bastante informação e conhecimento em cima desse tema que a gente vai falar hoje, que é orientação a objeto. Não começou pequeno, então, Edu? Não, cara, foi large. No caso, a empresa foi Embraer, né? Estou aí 16 anos na Embraer. Então, lá foi o primeiro projeto, e um projetaço, assim. E aí, para quem não conhece o Edu também é produtor de conteúdo, assim como ele disse que gosta muito de ensinar, assim como nós todos aqui gostamos, super sugiro. Depois o Edu no final vai deixar o contato dele, que também você pode encontrar na descrição. Mas se você é desenvolvedor Salesforce ou arquiteto Salesforce, eu super sugiro. Ou até mesmo desenvolvedor web, desenvolvedor Java, o Edu coloca muita dica bacana, e foi assim que eu encontrei você, né, Edu? Através do LinkedIn, eu já te seguia há bastante tempo, e aí surgiu essa necessidade aí da gente falar sobre orientação a objeto, que é um tema hiper importante, independente do profissional, se é júnior, se é sênior, trainee, qualquer tipo de desenvolvedor que ele seja, ele precisa ter muito bem fundamentado. E aí eu tenho uma pergunta emendando nesse comentário que eu fiz, Edu. O que é orientação a objeto, de fato, né? E seguindo o que é um objeto, né? A gente tinha o paradigma procedural e aí a gente veio com a orientação a objeto. Mas explica para a galera um pouquinho dessa história aí, depois contextualizando de fato o que é o famoso objeto. Bacana. Obrigado pela indicação, depois eu passo sim o link para vocês. Primeira pergunta difícil, né? Então, assim, o que é orientação a objeto? Na verdade, o paradigma da orientação a objeto é a maneira como você olha o software, ele está desenvolvido baseado no mundo real. Então, ele passa, né? O que o mundo real tem? Tem características e comportamentos. Então, quando você transfere essa característica, esse modo de desenvolver para dentro do sistema, você consegue se aproximar muito mais do mundo real, né? A sua característica de software, a sua necessidade em software do mundo real. E, né, complementando a pergunta sobre o que na verdade é um objeto nada mais é do que uma visão, uma foto, né, vamos dizer assim, daquela representação real, né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente, então eu vou ter uma instância, né? A gente tem a palavra instância que aparece aí a partir do momento que você tem um objeto, né? Eu tenho uma instância daquele cliente, né? Que no caso do Salesforce é um account. Então, eu tenho uma instância daquele account em memória, que é a representação, né, em software daquele ser vivo, né, vamos dizer assim. Edu, e por que surgiu essa necessidade de orientação a objeto? Um pouquinho da história aí falando. Excelente. Bom, qual que é a característica como é que veio na história do desenvolvimento de software? Então, você deu uma palhinha, né, ele vinha em cima de quê? Da estrutura procedural, né, da maneira de programar orientado a procedimentos. Então, o que você tinha? Função chamando função, chamando função, chamando função, chamando função, chamando função. Né? O que chama isso? Decomposição funcional. Né? Então, ou seja, quebrando grandes problemas em problemas menores. Qual que é o problema disso?
a cada vez em que você quebra, né, em um problema menor, né, você gera o que a gente chama de acoplamento. Você fica fortemente acoplado com a função de cima. E aí, com isso, você tem uma dificuldade em evoluir o sistema. Então, a orientação a objeto, ela traz características que a gente vai conversar aqui, em que fazem com que geram esse desacoplamento entre cada uma dessas decomposições funcionais. Deixa eu aproveitar aí, eu comecei aí na programação procedural, né? Então eu te entendo bem aí. Mas tem um termo aí que ele é confuso para quem é de Salesforce, né? Objeto, né? Que na cabeça de quem está ouvindo aí, de repente está ouvindo pela primeira vez, caiu aqui para ouvir com a gente boas práticas de orientação a objeto, está achando que pode ser o objeto do Salesforce. Dá uma diferenciada para a gente entre o objeto Salesforce e a boa prática de orientação a objeto aí, que, né, é um pouquinho diferente. Programação com orientação a objeto, só para o pessoal se situar um pouco melhor. Excelente. Bom, na verdade, a Salesforce, né, para trazer uma aderência maior, né, trazer uma facilidade em cima da adoção, ela resolveu chamar as entidades dela, né, de objetos, né, porque para trazer uma familiaridade e ser mais simples a comunicação com o cliente. Então, e o que muda isso, né? Então, por exemplo, o que seria um objeto na orientação objeto? Porque para a orientação objeto, o objeto do Salesforce é um objeto também, porque ele é uma instância de algo rodando em memória, tá? Porém, né? Então, por exemplo, eu vou ter que criar uma página nova de pedidos, uma nova funcionalidade. Então, nessa nova funcionalidade, eu vou desenvolver um conjunto de um software em que ele vai ter um conjunto de objetos, né, para representar aquela característica e comportamento desejado por aquela, por exemplo, uma página, né? Vamos supor, uma página de pedidos. Eu preciso fazer uma página customizada de pedidos. Então, eu vou ter, fora o objeto Salesforce, vamos supor, eu vou ter o objeto Order, vou ter o Opportunity, né? Eu vou ter ali um conjunto de objetos para fazer a gestão desses objetos do Salesforce, né? O objeto do Salesforce, ele entra na característica de orientação a objeto, desenvolvimento de software, como se fosse uma entidade, né? Então, assim, se a gente fosse falar um pouquinho sobre outras teorias, como Domain Driven Design, esse seria lá o nosso repositório de dados, né? Seria a entidade persistente onde o dado é armazenado. É bastante coisa, mas a gente chega lá. São muito importantes, né, Edu, na verdade, para pessoas que estão querendo ingressar no mundo da programação, né, e geralmente o pessoal fala, quero aprender a programar Salesforce, já vem Apex na cabeça, né, e tem uma similaridade muito grande com Java, porque no final das contas, né, o próprio Salesforce já roda em Java, e aí o Apex não poderia ser diferente, ter essa similaridade, mas o conceito é tão importante quanto você codar, né? Principalmente você saber o que você está fazendo, qual é o impacto que o código que você escreve tem dentro da aplicação, porque principalmente falando de orientação a objeto, a gente está lidando com alocação de memória, uso de recursos, a gente está lidando com uma série de fatores dentro da plataforma, e falando de software as a service, né? Você paga conforme você usa, mas o uso não é ilimitado, tem uma série, né, de fatores de governança e limites dentro da plataforma. É tão essencial quanto você saber, né, quando de fato eu crio uma classe estática, ou quando de fato eu vou criar uma classe que depois eu preciso instanciar e preciso colocar isso no meu dia a dia dentro do meu projeto, e o que performa mais, o porquê não performa. Se você não souber esses conceitos básicos de orientação a objeto, de fato, ou você vai fazer um código que funciona, mas talvez não seja tão eficiente como poderia, você vai gastar mais linhas de código, sendo que você poderia ser mais econômico, você não vai ter reuso, né, então automaticamente você pode estar reinventando a roda, sendo que você poderia fazer algo construtivo para outras squads, outros times utilizarem. Então, se você aí, Trailblazer, está pousando, né, no mundo da programação e quer saber mais sobre, fica até o final, porque de fato esse é um episódio que vai gerar muito valor.
Se você é consultor, está migrando para desenvolvimento. Se você é arquiteto e faz um tempinho, já um cadinho de tempo, que não coloca o dedo em código, é sempre bom relembrar também, na hora de fazer um code review aí com o desenvolvedor. Os funcionais também, né, Gui? Porque é muito importante que eles entendam isso, até para entender o lado do desenvolvedor também, né? Então, a boa relação se faz dali quando você entende também como que é, né, que o desenvolvedor faz, e vai ajudar muito aí. Exatamente. Eu fiz o curso de Java, o sistema ideia, eu fiz o curso de Java, não, minha ideia nunca foi ser desenvolvedor, foi só entender por trás do código, entendeu? Então, agrega muito ali na qualidade da solução que você está dando, sabendo ali, claro, né? Aí a gente dá aquele reverse, né? Volta lá, porque assim, a gente saber bem o que o Salesforce já fornece, né? Para fazer, e o que não fornece, como que a gente pode fazer desenvolvendo, né? Então, esse match aí, o funcional, seja ele, né, um admin, consultor, né? Ele tem que saber vivenciar nesses dois mundos. Ele não precisa ir lá no detalhe do código Apex, né? Mas é bom que ele ter esse entendimento. E para o dev, né? Nem se fala. E outra, né, Ti? Então, o dev tem que conhecer também. O pessoal enxerga muitas vezes que código é uma coisa ruim, né? Nós estamos lidando com uma plataforma on-cloud, certo? Onde a Salesforce prega, né? O 80-20, 80% das funcionalidades declarativas e 20% da customizada. Isso, de fato, faz um total sentido. Mas, conforme a sua operação cresce, você tem grandes volumetrias de dados, grandes volumes de transação na plataforma, né? É total factível que muitas vezes você tenha que pensar no código antes do declarativo. Então, o código, se você aí não é tão familiar com o Salesforce ou com qualquer linguagem de programação, não com o código é um malefício, mas é utilizar a ferramenta correta no momento correto, né? Então, de fato, tem uma operação pequenininha ali, um processo de negócio que eu quero facilitar a manutenção e conseguir entregar com declarativo. É provável que você consiga atender o seu requisito de forma muito eficiente e eficaz num prazo de entrega muito menor. Só que se você começa a falar de grande volume de dados, uma operação do tamanho, por exemplo, de uma Embraer, igual o Edu falou, cujo você provavelmente deve ter um volume razoável de transações dentro do ambiente, e você tem uma série de governor limits para se preocupar, talvez o código, muitas vezes, ele é muito mais escalável, né? Então, você consegue, de fato, igual o Java, eu costumo brincar, você derruba a parede com o Java, né? Então, isso não é um malefício. Na verdade, é só você sempre saber alocar os recursos ideais para as necessidades que você tem. Então, olhem código com bons olhos, né? Ao invés de criticar quando o cara escreveu um código, tenta entender o porquê que ele usou daquela forma, qual foi a linha de raciocínio. Porque se for um cara mais experiente, é muito provável que ele vai estar tangibilizando coisas que você não pensou. Aí você fala, puta, podia ter usado um process builder aqui. Mas você sabe, de fato, qual é o processamento que acontece por trás do declarativo, né? Já pegou para comparar dois debugs? Então, a galera que está começando e não sabe o que fazer de exercício, cara, faz 2 processos diferentes daí, escreve um códigozinho no Apex para fazer igual, começa a analisar debug, que tem mais performance, qual tem um volume maior de transações. Então, isso acaba, de fato, tornando você um profissional diferenciado dentro do mercado, né? E código é vida, gente. Eu, pelo menos, sou apaixonado. O Edu nem se fala, né? Mais de 20 anos, né, Edu? Ô Gui, tô até pensando, né? Tô torcendo para Edu deixar um curso gratuito aí para eu começar a estudar isso aí também, pô. Olha lá, ficou a hashtag a dica, hein? Patrocina nós, Du. Muito bem, Trailblazer. Conforme aqui o Ti e o Gui trouxeram para vocês, tem muito conteúdo no próximo bloco para vocês. Fica ligado aí que a gente vai trazer bastante coisa, independente se você é desenvolvedor, se você é trainee, enfim, é um papo que é para todo mundo aqui. Você vai conhecer um pouquinho mais agora sobre classe, construtores, encapsulação. Fica ligado aí que no próximo bloco tem muito mais. Até lá. A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels.
Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco aqui com o Eduardo Carvalho trazendo muito conteúdo para vocês aqui. Du, fala para a gente agora, explica para a gente, você já deu uma aula aqui já de objeto também, explica para a gente o que é uma classe, o que é uma subclasse e o que é uma superclasse. Nossa senhora, um monte de pergunta, excelente. Bacana. Bom, o que é uma classe? Na verdade, a classe, no fim, é a estrutura lembra que a gente comentou sobre o objeto? A classe é a estrutura daquele objeto, né? Ou seja, é o que define, né, quais são as características e comportamentos de um determinado objeto. Ou seja, lembrando que o objeto é a classe instanciada, mas, né? Ou seja, a gente utiliza a classe para determinar essas características. Vamos lá, bem simples, né? Eu tenho uma pessoa, a pessoa tem um nome, tem um CPF, e ela tem comportamentos, ela faz algo. Então, essa que é a característica de uma classe, né? Ela define características e comportamentos. Edu, antes de você responder ao próximo, eu posso falar que quando eu instancio um objeto, a estrutura por trás está apoiada em uma classe? Sim. Ela é uma entidade. A diferença é que ela tem um monte de coisa por trás ali, né? Ela é uma entidade. Beleza. Por isso que eu fiz a questão de falar que o objeto é uma entidade. Para quê? Para a gente falar assim, cara, então eu tenho que pensar em padrões de armazenamento de entidade, né? Aí depois a gente fala sobre patterns e etc. Bom, então o que é uma subclasse? Aí entram algumas características que o Salesforce nos traz, né? Então, o subclasse nada mais é do que uma classe dentro de outra. Simples assim. Tá? Então, uma das coisas que o Salesforce não traz, que outras linguagens orientadas a objeto traz, né? Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo em Java, eu tenho capacidade de fazer uma estrutura em pacotes, né? Organizar a minha estrutura de classes, né, em diretórios, que no Java é pacote. E se eu estou desenvolvendo esse Sharp, eu consigo trabalhar com namespace, fazer a segregação, né, dessas minhas classes em pastas em namespace, elementos desse tipo. Em Salesforce, a gente tem por conta da característica de multitenancy dele, né, ela optou por não ter esse comportamento, né, essa característica de segregação. Então, você acaba usando de subclasses para criar essa pseudoestrutura, né? Não quer dizer que você vai sempre fazer, mas você pode, né? Inclusive em Java, em Java, né, muito antigamente, quando você trabalhava com o Swing, era muito comum a gente utilizar de subclasses para poder fazer, por exemplo, o que a gente chama internamente de listeners, de eventos dentro do Swing, né? O Swing, para quem não conhece, é o framework do Java para fazer UI. Muito antigo, muito antigo. Edu, então eu posso falar que uma subclasse é a mesma coisa que uma wrapper? Boa pergunta, Gui. Que uma subclasse seria uma wrapper. Poderia ser uma wrapper. Poderia ser uma... O que é um wrapper? É um encapsulador, né? É um cara que envolve algo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, né? Por exemplo, o nome wrapper, eu falo assim, cara, pense bastante quando você usar os nomes. Nomes são muito importantes em desenvolvimento. Nome é tudo, né? Então, quando você desenvolver, pense bem no nome que você está dando. Para quê? Porque tem que ter significado, tem que tem que ser coerente, né? E aí, só pegando o gancho sobre a última pergunta do Fê, é sobre superclasse. Superclasse, eu vou deixar para responder depois, porque é um tema que a gente vai ver depois sobre... Fazendo um mistério aqui, Du. Du, particularmente eu gosto muito do bloco 2, né, por conta que a gente destrinça de fato o assunto com o entrevistado, a gente consegue ter essa abrangência maior, e eu queria te fazer uma pergunta, quais hoje os modificadores hoje de acesso que a gente tem disponível no Apex, né, e quais são as diferenças que a gente tem entre eles? Caraca, que pergunta difícil, excelente. Isso é pergunta de prova de certificação, hein?
Mas o Apex, ele deu uma simplificada em alguns modificadores, né? Então, basicamente, o Apex, né, ele tem um modificador que é o privado, protected e o public. E a ausência de modificador, né, ou seja, quando você não tem um modificador, é automaticamente privado. Tá? É diferente de outras plataformas, por exemplo, como no Java, que o modificador, a ausência de modificador, ele chama de package private, né? Como o Salesforce não tem pacotes, né, estrutura de pacotes como você tem dentro do Java, é automaticamente privado. Qual a diferença entre eles, Edu? E também tem o global, né? Ah, é bem lembrado. Bom, qual a diferença entre eles, né? Então, o privado, somente a classe tem visibilidade daquela informação, né? O protected, ele gera um pouquinho de complexidade, porque ele envolve herança, né? Eu detalho mais sobre o protected quando eu falar de herança, beleza? Mas o public, ele é visível para todos, né? E o global, né, bem lembrado, ele é em cima de multi-orgs. Quando eu trabalho com multi-orgs, eu consigo ter visualização, né, quando você habilita, né, o modificador global, né, em cima de uma classe ou em cima de um método, ele tem uma visão maior, né, em cima do multi-tenancy da Salesforce. E aí, complementando, né, por exemplo, todo o código que você cria dentro do Salesforce, ele está dentro de um namespace. Pensa como sendo uma caixinha cujo guarda esse monte de classe, código ali dentro, né? Porque o Salesforce também trabalha com pacotes, então posso ter pacotes gerenciados, por exemplo. E cada código existente num pacote também vive dentro do seu namespace, que é uma caixinha. E quando eu quero que uma classe, que o Edu já explicou muito bem aqui, se você não lembra, volta e assiste de novo, né? Quando uma classe você quer que ela seja vista ou acessível por uma outra classe existente em namespaces diferentes, lembrem, caixinhas diferentes residindo numa caixinha maior que é o ambiente Salesforce. Eu tenho que colocar essa classe como global. Porque ela é global, independente do namespace que ela vive, você vai conseguir acessar esse código. E é muito comum, né, que classes tenham essa assinatura quando são oriundas de pacote ou até mesmo dentro de callouts. Excelente, é isso mesmo. E Edu, conta um pouquinho para nós aí, o que são construtores, né? Quem não é desenvolvedor é capaz de pensar que é pedreiro, obra, né? Mas tem alguma relação aí com construir alguma coisa? O que é isso? Tem. Na verdade, o construtor, dentro de uma classe, né, ele representa, né, como se fosse um método, é como se fosse um método dentro da classe, mas ele não é um método, porque ele é o construtor, né, em que aonde vai ser inicializado aquela classe. Então, ou seja, qual é a porta de entrada para aquela classe é o construtor, né? Geralmente, o construtor é utilizado para inicialização de coisas, inicialização dos seus atributos, execução de repente de um determinado método, né? E basicamente é isso, bem simples. E, né, na verdade, né, o new está ligado diretamente ao construtor. Toda vez que você faz new, nome de uma classe, né? Então, se eu tenho uma classe chamada customer e eu faço new customer, eu estou acionando um determinado construtor. Só para pegar um gancho, você falou sobre método. Explica para a galera o que é método. Excelente. Método, na verdade, é o comportamento do seu objeto. Então, toda vez que você quer dar um comportamento para um determinado objeto, né, você vai construir uma classe. Então, geralmente, o método, você nomeia ele com um verbo. Por quê? Porque ele vai fazer coisas, né? E aí, como a gente comentou, né, os atributos, as características são substantivos, né, mas métodos geralmente são nomeados utilizando verbos. Se você for aprender a orientação a objeto, eles usam exemplo de carro, né? Então, uma ação de brecar, uma ação de andar, uma ação de estacionar, uma ação de dar seta, né? Geralmente está associado a uma função, que é um método, e geralmente a boa prática é que se use verbo, igual o Edu falou. E você já deu, acho que uma palhinha aqui, mas vale falar um pouquinho mais
o que seria encapsulação. Bom, Ti, sobre encapsulamento, na verdade, o que é um encapsulamento? É a maneira como você determina a responsabilidade sobre determinadas coisas. Então, por exemplo, quando a gente cria um método, né, a gente está encapsulando coisas. E o conceito de encapsulamento, muitas vezes foi, até mesmo pela literatura, muitas vezes foi assim, poxa, você vai criar um getter and setter, você vai criar um get, um set para determinada função. É um encapsulamento. Encapsular uma variável é encapsular. Mas encapsular é encapsular funcionalidade. E aí, cada funcionalidade que você encapsula, ela tem um papel e uma responsabilidade. A gente usa, né, o termo de encapsulamento, está sempre vinculado a um outro princípio de desenvolvimento de software, que é o princípio de responsabilidade única. Então, aquele método ele vai ter uma única razão para existir e para ser alterado. Então, no fim, encapsulamento é ligado diretamente com responsabilidade. Pode dar um exemplo, Edu, de encapsulamento no Salesforce? Eu sei que é difícil sem mostrar código, né? Mas um exemplo muito hipotético. De encapsulamento em Salesforce. Excelente pergunta. Tem que fazer agora, que eu tenho, assim, tem vários exemplos e também tem excelentes contra-exemplos. Então, pensa, você tem lá uma funcionalidade, eu quero atualizar, eu tenho na minha conta um campo que é um CPF, e eu quero fazer um algoritmo de validação do meu CPF. Aí eu não quero criar uma fórmula que fica lá absurdamente difícil de manter, né, é difícil de visualizar todas as condições dentro de uma fórmula, né, desse tipo. Aí eu resolvi fazer isso em código. Mas eu queria também formatar o CPF. Faz sentido, não faz? Então, quando eu pego a minha trigger, né, que vai acionar no momento de modificação da conta, por exemplo, né, e vai validar o meu CPF, qual que é o meu propósito? Validar. Se eu coloco lá dentro o meu formatar, eu estou quebrando o princípio de responsabilidade única. Porque eu estou fazendo, eu chamo isso de método pegadinha. O método que faz, eu faço mais alguma coisa. Né? Então, o encapsular, então, por exemplo, eu encapsulo a funcionalidade de formatar. Então, eu vou ter lá o meu formatter, que a única responsabilidade dele é formatar o CPF. E eu tenho o meu validator, que a única responsabilidade dele é validar. Então, o encapsular, eu estou encapsulando essa funcionalidade de formatar e encapsulando a funcionalidade de validar. Então, validar, só valida, formatar, só formata. E aí, né, Edu, essa questão de conceito, até tem muita coisa em relação ao Uncle Bob no Código Limpo, que você mesmo, né, publica muito conteúdo sobre, muito bacana conteúdo, até como feedback, que se seu método, né, tem mais de uma responsabilidade, alguma coisa está de errado, né? Então, e é o que a gente mais vê no dia a dia. Você pega aquelas classes monstruosas com um monte de método, e o método ele faz 10 coisas, né? Então, ao invés de ter uma função simples que seria fácil de ler, já começa tendo aquela extensão de linha, né? E você começa a ler, entendendo o que o desenvolvedor ali psicografou, porque tem uns códigos que parece psicografia, né? Nem parece que foi escrito por alguém que tem um conhecimento técnico, e aí, no fim das contas, aí, você cria uma enorme complexidade sem necessidade, né? Isso mesmo. Então, assim, é muito fácil você fazer um software, né, para que a máquina leia, mas para a pessoa ler é difícil. Eu falo muito assim, teu 3 tabs, para, não dá a quarta, tá errado. Para e encapsula. Né? Então, assim, passou de 20 linhas, já começa a pensar que tem alguma coisa ali que está errado. Né? Então, Monster Class, Monster Methods, né? Tem muito. Você comentou do Uncle Bob. Cara, Uncle Bob é o meu livro de prateleira, de cabeceira. Porque justamente, né, é muito fácil você se perder. Então, por exemplo, esse lance da pernada, né, que eu falei
do lance do validator, é muito comum, você fala assim, eu vou dar só um negocinho a mais aqui, né, vou dar só mais essa carimbada. E aí você vê a carimbada, e aí você vê aqueles códigos que eu chamo de código Hadouken, né, que o cara desenhou no código, né, o cara fez assim, fez um triângulo no código ali. Muito bom, vou colocar essa nas minhas anotações, código Hadouken. Odu, muito bacana, cara, e tem algumas perguntas aqui que em outros contextos significariam outras coisas, tá? Explica para mim, por favor, para um cara leigo, o que seria herança em orientação a objeto? Excelente pergunta. Cara, herança é uma das coisas, assim, absurdamente interessantes, em um lado, e, porém, também, ele é assim, é bom e é ruim, ao mesmo tempo. O que seria isso, bom e ruim, né? Então, como a gente comentou, né, como comentei lá no comecinho, falando assim, poxa, o que é a orientação a objeto? É a representação, né, do mundo real em software. E no mundo real você tem a característica de você herdar características e comportamentos. Então, por exemplo, o ser humano, ele herda características e comportamento. No caso, o ser humano herda do pai e da mãe, né? Mas você tem uma herança genética, né? Na orientação a objeto, a herança é exatamente isso. Eu consegui construir uma, a gente chama de classe-mãe, né? Em que essa classe-mãe determina, né? Ou classe-mãe, ou classe-pai, tanto faz, né? Essa classe base, ela determina um conjunto de características e comportamentos em que eu consigo herdar, né? No caso do Salesforce, assim como no Java, não existe conceito de herança múltipla, eu não posso herdar mais de uma classe, né? Então, por isso, né, a gente só herda um, só pode haver um, é quase um conceito Highlander, né? Eu só posso herdar uma única classe. E complementando sobre o assunto anterior, quando me perguntaram sobre modificadores, o Protected, ele é basicamente, né, um modificador que permite com que classes, que a sua classe filha, né, ou seja, a classe que herdou o comportamento de outra, consiga enxergar, né, os membros. O que são os membros? São características e comportamentos, variáveis, né, atributos de instância e métodos da classe mãe. Então, o modificador protected, ele habilita com que os filhos consigam acessar os membros da classe pai, né, da classe mãe. Ô, Edu, e aproveitando a questão de herança, qual a diferença de implements e extends, quando a gente está escrevendo um código e coloca lá na classe nome, visibilidade, nome da classe, compartilhamento, extends ou implements? O que isso significa? Excelente. Bom, o extends é a palavra reservada que determina que uma classe vai herdar a outra. Então, através dessa palavra reservada que eu habilito a herança, né? E o implements, eu vou deixar para depois, porque a gente vai falar sobre interface. E aí a gente usa esse gancho para falar do implements. Então, só um spoiler, é interface. Quando eu trabalho com uma interface. Agora, o que é interface? Você vai ter que ficar aí para descobrir. E Edu, agora fala para a gente, né? O que é classe abstrata? Eu já vi muita gente perdendo processo seletivo fora porque não sabia o que era a diferença, né? Em algumas coisas, dentre elas, uma classe abstrata. Tem como implementar isso no Apex? Graças a Deus tem. Graças a Deus tem. No caso de uma classe abstrata, o que é uma classe abstrata, né? Quando você estabelece uma herança, tem coisas em que, por exemplo, a classe mãe não sabe fazer. Então, poxa, como que eu posso obrigar com que a minha classe filha faça determinada operação que eu não sei fazer? Esse que é o detalhe, né, do comportamento quando você estabelece a relação, quando você estabelece uma herança, né? Tem coisas que a sua mãe sabe fazer, tem coisas que ela não sabe fazer. Só que eu quero que a minha filha faça isso. Não sei como ela vai fazer, ela vai se virar, mas eu quero que ela faça. Então, o modificador abstract, ele dá essa característica para uma classe, né, que ela
deixa, aí a gente ganha, né, quando a partir do momento que a gente usa esse modificador abstract, né, a gente ganha um novo status em classe, né, eu tenho uma classe abstrata, ou seja, né, essa classe, eu já vou dar quais são as implicações, né, de você usar uma classe abstrata. Aí você tem a classe concreta e uma classe abstrata. Então, a classe abstrata, ela é uma classe que ela sabe fazer bastante coisa, mas tem coisas que ela não sabe fazer, e aí ela usa de métodos, né, abstratos para delegar para a filha realizar aquela operação, né? E aí, com isso, qual que é a consequência do modificador abstract numa classe? Eu já não consigo mais fazer a criação dela através do operador new. Então, quando eu uso new numa classe, então eu crio lá a minha classe abstract contract. Eu só coloquei nome abstract contract só para falar que é um abstrato agora, tá? Abstract contract, eu não posso mais fazer essa criação de instância de forma, né, automática. Ele precisa sempre, só posso criar, né, através de uma instância concreta. Então, eu teria que ter uma classe contract premium, estendendo a minha classe abstract contract, e aí eu consigo criar instância somente da minha contract premium, não mais da minha abstract contract. Né? Né? Ou seja, eu só crio uma classe abstrata se eu não sei fazer algo. Então, se eu vou criar uma classe abstrata, eu devo ter comportamento que eu não sei fazer. Ou seja, tem métodos em que eu preciso obrigar com que alguém faça, senão não faz sentido eu ter uma classe abstrata. Quando você diz obrigar, Edu, obrigar no sentido... Você consegue clarificar um pouquinho mais? Excelente, consigo sim. O que é obrigar? O compilador, né? No caso, o compilador do Apex, ele vai falar assim, quando eu tentar, né, pelo meu código, e fazer uma criação daquela instância, no caso do abstract contract, no nosso cenário, ele vai gerar um erro de compilação. Então, ele não vai deixar salvar aquele código enquanto eu não trocar, né, a minha instância, né, a criação da minha instância para, no caso, a minha classe concreta. Então, assim, ó, a classe Contract Premium, ela é a classe concreta e a Abstract Contract é a minha classe abstrata. Então, eu só posso criar instâncias de classes concretas, não abstratas. Edu, vamos acabar com a dúvida do pessoal sobre o que é uma interface. Vai, conta pra gente. Cara, a interface, ela é o máximo da abstração. Ele é o requisito. Né? Se eu tivesse... O que é um requisito? Né? É o que e não como. É isso que a gente pede. Fala assim, poxa, quando eu já estou fazendo um levantamento de uma necessidade com o meu usuário, fala assim, me fala o que você precisa. Não como você quer, me fala o que. Aí eu sou consultivo e dou, né, o como. A interface é justamente isso na orientação a objeto. Ela é o maior nível de abstração que você tem, em que você define, basicamente, um conjunto de comportamentos que uma classe tem que ter, que ela deve implementar. Né? Então, quando eu crio uma interface, eu posso... um ponto que a gente comentou, né? O Apex, assim como o Java, ele não ele não trabalha com herança múltipla. Então, como eu quero injetar comportamento adicional à minha classe, uma das alternativas é eu trabalhar através de interface. A interface vai adicionar, né, comportamento, né, um contrato que eu devo seguir em cima daquela classe. Exemplo. Vamos supor que eu queira eu queira que uma determinada classe ela faça uma operação e também faça um envio de e-mail, né? Eu faço uma notificação. Então, eu posso criar, né, uma interface chamada de notificable, né? Ou seja, de notificável, né? Geralmente, né, notificable, printable, né? Sempre tem o able, né?
printable, notificable ou Avel, né? Geralmente a interface é nomeada dessa forma, né? Em que eu vou ter lá um método que eu preciso implementar de notify. Então, ou seja, se eu quero que uma classe, né, ela tenha o comportamento ou a característica, o comportamento de ser notificável, passa com que ele implemente aquela interface. E aí, automaticamente, ele vai passar a ser notificável. Um ponto que a gente acabou não falando sobre herança, né? A partir do momento que eu estabeleço a herança, eu sou um. Então, eu estabeleço o comportamento de E1. A interface também te dá essa característica de você é aquela interface. Então, eu sou notificable. Então, eu posso adicionar o comportamento de ser notificado. Então, a interface ele é o must, né, de abstração. E aí, Edu, o keyword para você usar a interface é o implements, correto? Excelente, isso mesmo. Eu acabei esquecendo. Obrigado, Gui, por ter lembrado. Então, o implements, né, ele é a palavra reservada que faz com que você implemente a determinada interface. Então, por exemplo, eu quero que o meu contract, né, o meu prime contract, por exemplo, ela seja notificável. Então, o que eu faço? Prime contract, ela estende o abstract contract e implements a minha notificable. Então, eu vou ser um abstract contract e sou notificado. E aí, com isso, depois a gente consegue fazer as magias negras da orientação objeto. Oi, Edu, falando em magias negras aqui, conta pra gente um pouquinho o que é polimorfismo. Cara, polimorfismo ou poliformismo? Não, polimorfismo. Polimorfismo é um dos pontos que é mais difícil da galera entender quando está aprendendo orientação a objeto, né? Como que eu posso tentar dizer de uma forma simples? Polimorfismo é quando você consegue usar... Então, olha só, eu vou tentar dar como exemplo e depois dissecar, né, em cima da teoria. Então, por exemplo, a gente tinha, né, a nossa classe lá, Abstract Contract, e eu tenho lá a nossa interface, que é notificable, ou seja, que ela vai notificar, né? E aí eu quero ter um engine, né? O que é um engine? Eu quero ter uma classe genérica, que ela vai pegar qualquer cara que possa notificar. Então, ou seja, se eu quero pegar qualquer cara que possa notificar, eu posso usar a minha interface. A minha interface notificable, ela tem um método lá, notify. Então, qualquer um que implementar aquela interface, ela é automaticamente notificable. E ela tem um método notify. E utilizar, né, a minha instância do prime contract e uma variável do tipo notificable. E aí, esta variável notificable, ela é o que a gente chama de variável polimórfica. Então, essa variável polimórfica, ela é uma característica em que eu posso receber qualquer instância do meu tipo base. Então, eu posso receber do meu prime contract, eu posso receber da minha classe delivery order, da minha classe transportation, qualquer classe que implemente a minha interface notificable, eu posso receber a instância desse cara. Então, o polimorfismo está muito mais atrelado ao comportamento que a variável tem quando ela recebe, né, um tipo, ela é de um tipo base, né? Então, o que é um tipo base? Uma variável que seja do tipo de uma superclasse, uma variável que seja de um tipo de uma interface, de uma classe abstrata, né? Que a classe abstrata é uma superclasse também, né? Então, eu consigo receber uma instância, né? Uma instância, né, que, por exemplo, não é da minha instância propriamente dita, mas eu consigo receber e processar aquilo de uma maneira dinâmica, né? Se a gente tivesse uma lousa aqui, eu ia desenhar um monte de coisa para vocês, tá? Mas calma, Trailblazers, o Edu vai voltar aqui no Tech Talk às quartas-feiras
e aí você vai conseguir ver a representação de tudo isso que ele está falando. Eu nem combinei com o Edu, mas eu já estou anunciando em antecipação. Então, calma, segura a ansiedade aí. Massa, isso aí, tamo dando, tamo junto. Tá chegando mais ou menos assim no terceiro quarto aí do final do bloco 2, e a gente queria saber, no contexto de orientação a objeto, o que seria uma função virtual? Excelente. Verdade, quando a gente pega e fala de herança dentro do Salesforce, né, o Salesforce ele introduziu um modificador virtual para dar o comportamento, dar a permissão de que uma classe ou um método possa ser herdado. Né? Diferente, por exemplo, do Java, isso na verdade, eu falo que sempre assim, o Salesforce ele é 95% Java, 5% C#. Algumas características ele trouxe do C#. Né? Então, por exemplo, no Java, eu não tenho necessidade, né, de utilizar um modificador para indicar que uma classe pode ser herdada, ou um método pode ser sobrescrito. No Apex, toda classe ela é final, que a gente chama. Ou seja, ela não pode ser herdada e o método não pode ser sobrescrito. O que é sobrescrita? É o redeterminar o comportamento de um determinado método que a minha mãe fez. É assim, né? Quando você tem, lembrando, né, o orientação a objeto, uma representação do mundo real. Então a mãe fala assim, eu quero fazer desse jeito. Aí o filho lá, rebelde, fala assim, eu quero fazer, vai do meu jeitinho. Então é basicamente isso, né? Então quando a gente usa o modificador virtual, a classe mãe fala assim, esse você pode fazer diferente, mas só se eu deixar. Né? Então, ou seja, para que uma classe possa ser herdada, possa utilizar utilizar, né, a palavra reservada extends dentro do Salesforce, ou ela é abstrata, ou eu utilizo o modificador virtual. Então, eu vou lá, public class, public virtual class, eu falo, essa classe ela pode ser herdada. E o método a mesma coisa, ele pode ser sobrescrito. Perfeito, Du. Até para mim, que eu sou PM, cara, e eu não sou muito técnico, né? Os exemplos lúdicos que você utiliza ajudam bastante a gente a tangibilizar. Então, obrigado aí, Du, pela resposta. Excelente. Ô, Edu, você já explicou o que é new. E agora traz um conceito para a gente do que é o override. Excelente. Justamente com o gancho que a gente acabou de falar. Então, por exemplo, quando da característica, né, que eu comentei, que o Salesforce, quando ele usa o modificador virtual, ele permite com que um método da classe, o método na classe filha possa ser sobrescrito. E o modificador override, né, ele habilita, ele na verdade é obrigado, né? Toda vez que você tem um método virtual e você sobrescreve, você é obrigado a colocar esse modificador, indicando que ele foi sobrescrito. Então, eu chamo esse modificador de quase uma annotation. Então, tanto o modificador virtual como o override de uma anotação. Então, eu anoto aquele método indicando que ele é sobrescrito. Mas ele é um modificador. O que acontece quando eu declaro uma classe como estática? Qual é a diferença? Qual é o comportamento? E aí, Edu, até complementando essa pergunta do Ti, por que eu coloquei ela, para entender um pouco tecnicamente também, né? Porque se você pegar uma pessoa leiga, beleza, você consegue instanciar uma classe quando ela não é estática, e eu consigo chamar uma classe diretamente quando ela é, mas por trás dos panos, né? Essa é a próxima pergunta, não precisa responder o que acontece com o estático, mas o que por trás dos panos acontece de comportamento que pode influenciar algumas coisas dentro da plataforma, seja qualquer linguagem de programação orientada a objeto. Excelente. Então, assim, o que é o static, né? Então, o modificador static, ele fala para virtual machine, ou seja, quem está processando aquele código, que ele vai colocar aquela classe em um lugar reservado de memória. No caso do static do Salesforce, ele tem um comportamento um pouquinho diferente de outras linguagens.
né? Então, mas de qualquer forma ele coloca aquilo num lugar reservado, né? Numa área reservada de memória, em que aquela área reservada de memória ela é compartilhada entre instâncias, né? Então, por exemplo, quando eu crio algo estático dentro do Salesforce, eu consigo acessar por várias instâncias a mesma posição de memória, né? E em outras linguagens, né, essa posição de memória ela tem uma vida um pouco mais perene. O que quer dizer isso? Ele fica na memória enquanto aquele servidor de aplicação ou aquela instância da sua virtual machine estiver na memória. Então, ele está lá, ad eterno. Quando aquilo cair, né, aquele item da memória sai. No Salesforce, ele tem um comportamento um pouquinho diferente. Ele tem o ciclo de vida dessa área de memória é bem menor. Ele é sempre no que a gente chama de ciclo de vida de request. Então, ou seja, chegou uma informação, ou seja, pensa na request no seu clique do browser. Então, você foi lá, clicou no botão no browser, ele foi lá, processou, fez um conjunto de chamadas e no final te deu uma resposta, né? Te deu uma resposta na tela. Isso é o tempo de request. Então, todas as instâncias, tudo que você colocar no formato estático vai ficar durante aquele tempo de execução sendo compartilhado entre as instâncias que estão sendo utilizadas naquele ciclo de execução. E qual que é a consequência disso? Toda vez em que eu uso static, eu abro mão do polimorfismo. Então, é uma faca de dois gumes. Parece bom, mas nem sempre é bom. Edu, o que acontece quando eu instancio uma classe? Bacana. Quando a gente falou de static, a gente falou de espaço de memória, né? Toda vez em que a gente usa a palavra reservada new, a gente está criando uma instância, né? Então, essa instância, ela vai para uma área de memória, né? Que, por exemplo, se eu estivesse falando do Java, ela vai para o que eles chamam de heap memory. E no Salesforce ele também chama de heap memory. Porque por baixo dos panos o Salesforce usa Java. Se você olhar no log do debug log lá, vai ver um Java lá dentro. Então, por baixo dos panos, você tem uma virtual machine. Então, ele vai colocar aquela sua instância de objeto dentro da heap memory da virtual machine. Então, a cada new que eu faço, ele coloca, pum, pum, vai pendurando lá. E aí, o Salesforce, né, como é um ambiente que a gente chama de multi-tenant, eu falo que é um condomínio, né, você não pode fazer qualquer coisa que você quiser dentro do seu condomínio. Então, eu tenho um limite, né, de quantidade de coisas em que eu posso colocar na minha heap memory. Então, poxa, se eu quiser ler um arquivo de 2 GB, se eu estivesse trabalhando numa máquina local, eu conseguiria, porque eu ia lá alocar quanto eu quisesse. Então, se a escalabilidade vertical, o Salesforce fala assim, não, calma aí, meu amigo. Tem mais gente querendo usar isso aqui também. Então, você não vai poder usar esses seus 2 GB. Você vai procurar outra solução para isso. Então, o Salesforce ele tem, né, os govern limits do Salesforce são bem restritos relacionados a isso, para que você possa fazer uso. E quer dizer que isso é ruim? Não. Na verdade, o ruim é você achar que você tem sempre limites estratosféricos de memória. Eu lembro uma vez que quando eu fui dar aula, e tinha um outro instrutor que ele falou assim, cara, é muito fácil trabalhar com 1 GB de heap size. Agora eu quero ver você trabalhar com 250 MB. No caso, ele trabalhava com mobile, né? Então, poxa, essa é a mesma coisa que você tem dentro do Salesforce. A diferença é que a gente não tem 250 MB de heap size. Né? É um pouco menos. Mas lembrando sempre que esse ciclo, né, de espaço em memória, né, só reforçando a pergunta, toda vez que você usa new, vai para a sua heap o objeto, e aí é lá que ele vai ficar. Então, toda vez que você usa a palavra reservada new, você cria um objeto, ele vai para a sua heap size, e aí, conforme se você fizer mau uso disso, você vai ganhar um estouro de limites. Então, teoricamente, Edu, eu ter classes estáticas, igual você falou, né? Tem trade-ins e trade-offs. Por exemplo, em uma delas eu perco polimorfismo. Mas, de modo geral,
se eu for pensar em governor limits, eu ter classes estáticas é melhor do que eu ter classes que não são estáticas. Ou está errada a minha analogia? Não, ele tá certo, porque você vai estar sempre compartilhando aquela área de memória. Mas não quer dizer que você não possa fazer, né, um desenvolvimento elegante orientado a objeto, né? É o que eu comento, né? Não adianta você querer trazer a sua solução que você faz escalabilidade vertical numa plataforma em que ela não tem essa característica. Ela vai ter com serverless. Puta, eu tô hashtag ansioso por essa nova feature. Mas ela, por default, ela não tem. Então, você tem que, na verdade, fazer sempre um balanceamento de como que vai ser a sua solução para que ela tenha alto índice de manutenabilidade, né? De capacidade de reuso, né? Porque, assim, toda vez que eu uso static, eu abro mão da minha orientação ao objeto, basicamente. Eu estou uma estrutura procedural. Eu estou só chamando função. Né? Eu deixo de ter alguns comportamentos. Eu, particularmente, eu falo assim, cara, você tem que me justificar muito para o meu time. Eu falo assim, tem que me justificar muito por que você trabalhou com estética aqui. Eu uso a seguinte coisa, avoid static. Primeiro ponto. Depois, eu otimizo. Olha aí, hein, Trailblazer. São dicas valiosas que você não vai encontrar no Trailhead, não vai encontrar, talvez, nem na internet. Então, Favoritar realmente o agregando episódio, muito né, Gui? valor. Pode favoritar e colocar de cabeceira aí se você é desenvolvedor. E só um adendo, se você não sabe o que é serverless, né? Procura aí Salesforce Functions ou Evergreen, que já é beta, se eu não me engano. Então, para alguns clientes, né? Quando ela é beta, ele não é general available, ou seja, não é para todo cliente ainda. É só para clientes inscritos no programa de beta. Mas procura aí, Evergreen versus Salesforce Functions, você vai entender o que o Edu falou. Só dá uma googada, né, Edu? Exatamente. Doido para testar isso. Pessoal, estamos chegando aqui no final do bloco, é o final do bloco que eu mais gosto, mas inicia o terceiro daqui a pouco, que é um bloco muito bacana, né? Que a gente fica curioso para saber as dicas que você vai deixar para a gente. Como última pergunta, eu queria saber, quais os design patterns existentes hoje que podem ser aplicados para Salesforce? Cara, excelente. De verdade, assim, né? Se a gente for pensar em design pattern, né? O design pattern foi coletado em 95. Cara, é tempo pra caraca, e não entendo por que isso não é disseminado. Então, assim, uma das primeiras, né, ou seja, foi catalogado, né, num livro chamado Element of Reusable. Poxa, eu não lembro direito o nome do livro, né, mas é o do Gang of Four. Né? Então, ou seja, o livro do Gang of Four, né, que foi puxado pelo Eric Gama, foi uma das primeiras formas, né, de catalogar os padrões. Então, assim, nele tem 23 padrões, mas só ele? Não. Então, o que na verdade é um padrão? O que é um design pattern? É um problema em um determinado contexto, né, com uma solução recorrente. Então, você tem sempre uma solução recorrente para um problema em determinado contexto. Então, você pode ter os seus design patterns. Assim, por exemplo, como no ambiente Salesforce, o conceito de trigger handler é um design pattern aplicável a Salesforce. Você não acaba aplicando o trigger handler em outras linguagens. Né? Então, assim, qualquer padrão orientado a objeto é factível de ser aplicado em Salesforce. Né? Aí tem algumas características de adaptação daquele padrão à característica da linguagem. Então, por exemplo, a linguagem ela não suporta algumas variações mais elegantes que outras linguagens têm. Então, por exemplo, não suporta tipagem genérica, não suporta streaming, né? Inclusive tem alguns ideas lá. Por favor, votem nos ideas para generics e para lambda, por favor. Façam um favor para nós. Agora, voltando, né, à sua pergunta, então, assim, é factível de aplicar qualquer padrão. Então, poxa, aplicar padrões elegantérrimos como proxy, decorator, chain of responsibility, template method. Template method, basicamente, ele utiliza de herança
para criar um comportamento base. Então, assim, cara, tem como fazer coisas tão bacanas, bonitas e elegantes, né? Que eu falo que o código fica bonito e cheiroso. Quando você não conhece, só que para que você consiga fazer o uso dos design patterns, você tem que conhecer a orientação a objeto, porque é a base, né, dos padrões. Todos os padrões são fundamentados em cima de orientação a objeto. Herança, implementação por interface e composição, que é o encapsulamento. Edu, qual a sua opinião sobre FFlib? Caraca, meu, isso aí cara, eu não curto. Desculpa. Não curto o FFlib. Ela adiciona uma complexidade muito alta em cima de um problema simples. Então, assim, eu assim, já olhei o código, assim, toda vez em que eu pego uma lib, eu olho o código. Independente de quem fez. Eu olho o que ela fez. E, cara, não gostei. Desculpa. Eu compartilho da mesma opinião que você. Peguei um cliente que não tinha um grau de maturidade de desenvolvimento legal. E eles começaram com FFlib numa org cheirosinha. Aí a minha pergunta foi, ok, mas a sua equipe tem de fato maturidade com orientação a objeto para poder trabalhar com um design pattern tão complexo? A ocasião eles me responderam que sim. Mas sabe aquele sim que você não vê certeza, sabe? Pois eu preciso me atualizar. Como que tá esse projeto? Porque já faz um tempinho já. Mas, cara, às vezes o menos é mais, né, Edu? Não necessariamente você precisa inflar, né, para falar bonito, tô usando um design pattern e tal. Se muitas vezes você não sabe nem usar o básico, que é a orientação ao objeto, da maneira correta, né? Então, tem que tomar muito cuidado. O Trailhead tem 2 modos de FFlib. Eles são modos extremamente complexos também, porque, como o Edu falou, não é um design pattern tão simples. Então, se o design pattern não é simples, você explicar o que foi desenvolvido não é simples. Então, você pode... Depois eu deixo o link aqui na descrição para quem quiser conhecer do que a gente está falando, mas também aí é uma proposta de padrão de projeto para ser trabalhado dentro da plataforma, né? Aí você pode fazer o deploy de várias libs para dentro da plataforma e, ao invés de você trabalhar de modo tradicional, você pode começar usando essas libs para abstrair padrões, né, que eles julgam como melhores, né? Eu não vou entrar no mérito se é melhor ou se é pior, né? Mas eu também enxergo que é bem complexo. Eu enxergo que talvez aí o menos é mais. Já trabalhei em projetos que tinham, né? E tem elementos que são interessantes, né? Então, exemplo, o pattern que eles chamam de selector. Ou seja, poxa, o que é um selector dentro da FFlib? É a maneira de você, por exemplo, eu quero reusar o conteúdo da sua query, né? E aí você cria um selector em que você determina quais são os elementos que você vai querer dentro do seu select e você vai só fazendo uma composição daquilo lá, né? A ideia é muito interessante, só que eu acho que a execução não é tão legal, né? Então, assim, de novo, eu venho do Java, então, poxa, em Java a gente usou muito Hibernate, então aí depois você tem o JPA com criteria, agora você tem dentro do Spring, você tem o specification. Então, assim, já você tem os designs muito elegantes para poder expressar. Então, isso que eu me baseei. Então, eu falo assim, cara, por que eu falei do Generics? Por que eu falei do Lambda? Porque te dá capacidade de fazer design elegante, né? E, no caso, a implementação eu não achei elegante. A maneira como o código ficou no final. Ela tem que ser elegante. Então, por esse motivo, eu particularmente eu não gosto do FLib. Ele adiciona uma complexidade imensa, difícil de depurar. Então, por exemplo, quando você pega algo que está implementado com a FLib, é difícil de achar o debug, né? Então, eu tive problemas de transação usando o Unity of Work, né, do FFlib, em que eu falava, meu, caraca, bicho, o que você está fazendo aqui, meu? Eu não consegui achar o problema. No final, eu consegui achar, mas, meu, dobrei nem tanto, mas eu levei um tempo absurdo, né, que eu não levaria se eu tivesse, né, vendo, né, um código um pouco menos verborrágico. Muito bem, Trailblazers.
Estão gostando do papo aí? Fica ligado que agora o terceiro bloco, conforme já dito pelo Brunão, bloco Dicas de Ouro aqui. O Edu vai trazer muito conteúdo também, muitas dicas para você fazer orientação objeto Salesforce de uma forma mais prática e de uma forma mais correta. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco, bloco Dicas de Ouro aqui, mas esse bloco aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente antes da gente entrar com Dicas de Ouro aqui. O Gui também tem uma pergunta, né, Gui? Exatamente, Edu. Quais são os erros mais comuns aí com a sua experiência aí em projetos e dando aula a respeito de orientação a objeto e quais são, de fato, né, os conceitos mais importantes? Eu sei que todos são importantes, que você disse, né? Mas qual é a falha da galera em relação à orientação a objeto de maneira geral? Cara, o erro principal é quebrar o primeiro princípio que está definido no livro do Uncle Bob, de responsabilidade única. Se você conseguir trabalhar com esse princípio de responsabilidade única, só fazer aquilo que, de fato, a classe, o método se propõe, você resolve, assim, absurdamente, né? Você deixa de errar absurdamente. Então, o primeiro ponto, se pergunte pelo nome da classe, se ela está falando o que ela, de fato, deve fazer, se ela está fazendo o que, de fato, ela deve fazer, ou se ela está fazendo coisas a mais, né? Tanto para a sua classe quanto para o seu método. Por isso do nome. O nome é muito importante porque ela delimita o escopo. Então, a partir do momento que você coloca lá uma classe generate, vai gerar qualquer coisa. Então, por isso que eu falo assim, ó, quando você cria uma classe chamada útil, para que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque pode entrar qualquer coisa ali. Qualquer coisa. Qualquer coisa é útil. Mas, de repente, não é útil ali. Então, é basicamente isso. E uma das formas assim mais simples de trollar o desenvolvedor é apontar para ele um problema. Você está com um problema na sua classe, você vai falar, só que você não fala onde. Mas você só olha pelo scroll. Se o scroll for pequenininho, tá errado. Edu, para a gente dar uma tangibilizada aí para quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente aí. Você tem algum exemplo prático aí envolvendo conceitos mais comuns de orientação a objeto no caso de Apex? Tem sim. Então, por exemplo, você conseguir fazer variação de comportamento, né, de estratégia de implementação. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade olha só que negócio bacana, eu tenho necessidade de fazer um cálculo de preço. Aí eu tenho, por exemplo, um preço que pode ser mais específico para um mais genérico, né? E aí, como se eu fosse fazer isso, né, com um monte de uma forma procedural, eu ia colocar if para tudo quanto é lado. Isso, né? Ou seja, para eu dar manutenção nesse código seria muito difícil. Mas se eu utilizar a orientação a objeto, eu posso usar o padrão certo, né? O Gui comentou, se fosse, poxa, usar a ferramenta certa para o problema certo, né? Ou seja, para quem tem martelo, qualquer coisa é prego. Não, né? Não faça isso. Então, Muito marreteiro, né, Edu? Aí, no caso, a gente pode utilizar de orientação a objeto para criar estruturas de políticas de preço, que, baseado em condições, ele determina a classe correta para me dar, que vai representar aquele cálculo de preço específico. Então, assim, ao invés de você ter zilhares de linhas de código, você vai ter linhas de código, sim, mas você vai estar muito bem organizado. E qual que é o melhor? Quando cada uma das políticas mudarem, eu só mudo uma classe, em um único lugar. Então, ela é testável, ela tem capacidade de evolução, né, sem impacto nas outras. É isso que a orientação a objeto traz, né? A maneira de você diminuir o acoplamento na sua solução. E, utilizando da maneira correta, você consegue fazer código absurdamente elegante, bonito e cheiroso. Edu,
Que dica de ouro você deixa aqui agora para os nossos ouvintes, nossos trailblazers aqui, que de fato estão começando a entrar nesse universo de boas práticas de orientação ao objeto? Cara, dica de ouro. Puta, que palavra difícil, que pergunta difícil, né? Porque, poxa, é aquela silver bullet, né, cara? Puta, não tem silver bullet, cara. Não... Gente, não tem lanche grátis. Não tem lanche grátis, tem que estudar. É simples assim. Quais são os pilares da orientação a objeto? Estude, entenda sobre, de fato, todos esses conceitos que nós comentamos aqui, herança, polimorfismo, implementação por interface, né? Isso é o pilar. Depois disso, entenda sobre os princípios de desenvolvimento, que a gente chama de SOLID, né? Aí depois isso dá um episódio inteiro só para falar de SOLID, né? Mas o primeiro princípio é o principal, que é de responsabilidade única, que é chamado de Single Responsibility. Ele é sem ele, nenhum dos outros princípios do SOLID, né, que é um acrônimo, é válido. Ele é o pilar. Então, trabalho no princípio do Single Responsibility. E assim, e só isso já dá um código bonito. Aí você começa a fazer, né, aquele lance do progresso, né? Evolução, né, 1% a cada dia. Melhora seu código a cada dia. Veja códigos. Isso aí é a Silver Bullet, de fato. Puta, eu vou lembrando aqui, ó. Cara, olhe códigos de projetos open source. Olhe código de projetos open source. Então, poxa, como que eu faço para desenvolver uma estrutura de query dinâmica? Eu vou ficar fazendo if o tempo todo? Não! Poxa, tem uma library que sabe fazer isso. O library do Criteria do Hibernate. Como que ela faz? Vou lá no repo do Hibernate e vejo como ele faz. Então, ideias existem, nada se cria. Né? Tem um livro muito legal que é Roubando como Artista. Nenhuma ideia nasce do zero. Toda ideia nasce com base em outra. A mesma coisa em software. Poxa, por que eu vou reinventar a roda? E eu vejo um código já existente e trago para dentro do Salesforce. Então, não reinvente a roda. Que bacana, Du. Falando um pouquinho aqui de atitudes, pesquisas, podcasts, eventos, o Gui já deu um spoiler lá no comecinho sobre também você tá mega dando conteúdo para a galera aqui, ensinando a galera de fato. Conta um pouquinho para a gente também e já vamos deixar também aqui na descrição também já como que contata, como que tem mais informações sobre esse seu projeto aí. Bacana, com certeza. Assim, cara, sobre atitudes, leia. Meu, não tem... eu falo isso por mim, eu não tinha tanto hábito de leitura. Né? Por quê? Mais novo não tinha. Fui dedicar mais... Bicho, depois que começou a leitura, verticalizou. Né? Então, leia. Então, dica de leitura, de hard skill. Né? A gente comentou, poxa, não tem como não falar do clean code. Então, ele devia ser matéria de faculdade, de ter prova. Né? Então, assim, o professor, ao invés de corrigir se o exercício dele está certo, ele deveria falar assim, cara, o seu código está bonito e elegante, você está seguindo os princípios, pode estar errado, mas você está caminhando da maneira mais correta. Né? Então, hard skill, no caso aqui, vamos deixar só do clean code, e só ele vai dar um up na galera. De soft skill, assim, cara, tem um livro que, é muito, muito, muito massa, né? Em que ele para mim, é um livro que vai muito da frase que eu comentei, né? Só erra aquele que faz. Por quê? Porque eu vejo que a galera tem medo de errar, medo de fazer, né? Por medo de errar. E o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, ele trata justamente, não trata, né? Mas ele comenta justamente sobre isso. Sobre, né, essa síndrome de medo que a galera tem. Então, os nossos sabotadores, né, Edu? Sabotadores. Fantástico esse livro. E aí, né, óbvio que em cima tem outros N livros, né? Mas, por exemplo, sobre podcast, eu sigo muito o Joel J, né? Em cima de pensamento de alta performance, né? Pô, recomendo totalmente. Cara, um puta cara, né?
Inclusive, Edu, recentemente ele caiu de bicicleta, né? E ele falava muito sobre isso, né? Só cai de bicicleta quem anda muito próximo da sua frase, né? Só erra quem faz. Então, assim, ele é assim, hoje ele é o meu mentor, né, de alta performance. Então, assim, sigo muito o que ele fala, sigo muito, assim, o mindset. E se fosse pensar em outro livro que eu colocaria aqui, é o de mindset, cara. Mindset de crescimento, mindset de evolução, pensamento sempre para cima. Bacana, Dudu. Fala um pouquinho do seu projeto também pra gente. Bom, tem meu canal, né, eduardo.bisso, né? O Bisso é o apelido, tá? Não é sobrenome, tá? É apelido. Então todo mundo me chama na comunidade, me chama de Bisso. Bisso, 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 Bisso. Vocês estão me chamando de Edu aqui, sem problemas, é Bisso. Pode chamar de Edu também. Então, eduardo.bisso. Então, assim, a ideia, né, qual que é o propósito? Ensinar. Simples. Fazer com que a vida do desenvolvedor seja melhor. Transformar desenvolvedor. Que bacana, Du. Além do canal, que a galera pode começar a seguir também o canal, se inscreve lá no canal do Edu. Tem algum outro lugar que a gente pode encontrar você nas redes sociais? Sim, então, assim, em todas as, assim, no LinkedIn, Eduardo Carvalho Bisso, tem sempre o Bisso, mas nas outras, no Facebook é ER Carval, né? E e-mail é ercarval@gmail.com. Então, mandem direct, compartilhem. Legal. A gente vai deixar aqui na descrição aqui do episódio, a gente vai deixar aqui todos os links aqui para acesso para entrar em contato com você. Não esquece de adicionar a gente também lá no LinkedIn, o meu tá simples e fácil, Felipe Moreno. No Instagram tá felipemoreno.br. Se você colocar no LinkedIn Felipe Moreno Salescast, vai ser o primeiro que vai aparecer. Gui, como que faz para encontrar você nas redes sociais? Só procurar Guilherme Monteiro Salesforce, vai me achar em todo lugar, ou o canal Salesforce Brasil também. Maravilha. Thiago Schmitz. É facinho para me achar. Inclusive, até vieram. Você é aquele rapaz do facinho, né? Que já vieram até procurar assim. É isso mesmo, é fácil. Thiago Schmitz, Thiago com H, Schmitz, SCHMITZ. Tá? Escrevo desde criancinha sem errar. Maravilha. Brunão, como que faz para encontrar você nas redes? Bom, pessoal, vocês me encontram fácil aí nas plataformas como o Bruno Passo, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Não esquece de adicionar também lá no Instagram a Rafa, que faz todas as edições aqui, os vídeos entrega esse conteúdo para vocês. Lá no Instagram tá como Rafa CL Monteiro, adiciona ela, dá lá o seu feedback para ela, elogia, critica, dá sugestões que ela vai escutar você. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de mandar seus comentários, feedbacks lá nas nossas redes. Tanto site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter e aqui também no YouTube. Pode comentar aqui. Tudo canal Salesforce Brasil, que a gente vai ler, vai falar com vocês. Vai ser um prazer. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações. Toda semana vai chegar conteúdo bem legais para vocês. A gente vai deixar a descrição, o linkzinho aqui para você acessar o nosso grupo lá no Telegram, um grupo que é mega animado, você vai ter a oportunidade de falar com a gente, lá você vai conversar com muita gente bacana também, muita gente que manja demais também. Então, se você está começando agora, com certeza você é muito bem-vindo, e se você já está há muito tempo, você também vai ser muito bem-vindo. Este episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI com uma equipe multidisciplinar e capaz de entregar resultados com agilidade nos projetos Salesforce, integrando com outras tecnologias, é claro. Conheça a InnoLevels. Du, a gente agradece demais aqui o seu papo aqui. O Gui já fez o convite aqui ao vivo, então você já está mega convidado aqui para o nosso Tech Talks aqui, novidade agora dessa 4ª temporada. Vai ser um prazer receber você novamente aqui. Bom, Fê, obrigado, gente. Obrigado, Gui. Obrigado, Ti. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Cara, tamo junto, cara. Só chamar. É um prazer. A gente gosta assim. Pode olhar seu WhatsApp amanhã que vai ter mensaginha do Gui lá.
Maravilha. Bom, você que está escutando a gente no Spotify, não deixa de clicar no botãozinho seguir. Se você está pelo iTunes, coloca as suas 5 estrelinhas, comenta, vai ajudar a gente demais. E aqui no canal, no YouTube, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações. Toda semana chega conteúdo bem legais para vocês. E se você gostou desse episódio, se tem algum tema que você quer que a gente aborde, coloca aqui nos comentários também, que a gente vai ler todo mundo. Gente, obrigado, até mais e até a próxima aí. Valeu, Du, valeu, gente, até mais. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, valeu.